Olá, pessoal! Agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de terapia nutricional em cirurgia bariátrica e a aula de hoje vai ser sobre terapia nutricional no pós-operatório. Os tópicos que nós vamos abordar ao longo dessa aula vão ser as fases da terapia nutricional pós-operatória, fase líquida, liquidificada, pastosa, branda, normal, falar um pouquinho sobre a distribuição dos macronutrientes e também sobre análise da ingestão alimentar nesse grupo. Falando agora sobre a terapia nutricional no pós-operatório. Quais seriam os objetivos de se realizar a terapia nutricional? A orientação dietética adequada, ela vai ser muito importante para poder evitar deficiências nutricionais, para auxiliar o paciente numa melhor cicatrização, especialmente no período pós-operatório mais imediato, auxiliar o paciente, de maneira a evitar uma perda de massa muscular e perda de tecido ósseo maior, considerando que essa perda de peso mais intensa ocorre no primeiro ano após cirurgia. Então, esses seriam alguns dos objetivos da terapia nutricional. E em relação às fases da alimentação após a cirurgia bariátrica, essas fases de progressão da dieta, elas vão durar em torno de 1 a 2 meses, até que o paciente chegue na alimentação com consistência normal. Lembrando que o paciente vai começar com uma dieta mais líquida, depois liquidificada, visto que esse paciente ele apresenta uma digestibilidade prejudicada. Então, o intuito dessas alterações de consistência de dieta e restrições de alguns alimentos estão relacionadas, com essa digestibilidade que está prejudicada e tem como intuito, então, facilitar a mastigação, minimizar o trabalho do trato gastrointestinal, diminuir a presença de resíduos no cólon, entre outras condições. Começando pela dieta líquida. A nossa primeira fase vai ser de dieta líquida clara. Essa fase vai durar em torno de 24 a 48 horas. E a segunda fase vai ser a dieta líquida completa. A dieta líquida completa vai ter uma duração um pouco mais variável, durando em torno de 3 até... Na verdade, não de 3, a partir do 3º ao 7º dia, Então, durante a primeira semana de pós-operatório, o paciente vai estar com dieta líquida, inicialmente clara e depois a dieta líquida completa. Esse tipo de dieta, ele tem como objetivo para fazer com que o paciente passe por uma fase de adaptação, evitando a distensão gástrica e também a distensão da anastomose. Nesse tipo de dieta, recomenda-se a ingestão de pequenos volumes, em torno de 50 a 100 ml por hora, fazendo com que o paciente chegue, se possível, a uma ingestão de líquidos em torno de 1.800 a 2.000 ml por dia. Recomenda-se que o intervalo entre as refeições ele seja de em torno de 1 hora e que todos esses líquidos sejam ofertados em temperatura ambiente. Recomenda-se que os pacientes tenham ingestão desses líquidos em pequenos goles e que também não façam a utilização de canudo, visto que o uso do canudo pode favorecer a ingestão de ar, causando ainda mais distensão gástrica. E nessa fase é importante lembrar que os pacientes já devem iniciar a utilização de suplementos, tanto o suplemento proteico quanto o suplemento de vitaminas e minerais. E quais seriam os alimentos permitidos e os alimentos proibidos? Entre os alimentos permitidos, nós temos as bebidas que devem ser coadas e isentas de açúcares, e entre elas a gente poderia citar sucos dietéticos, água de coco que não tenha adição de açúcar, da mesma maneira, bebidas isotônicas que não tenham adição de açúcar, bebidas vegetais, leite desnatado, chás, caldos, picolés dietéticos, gelatina diet, iogurte sem açúcar e também preferencialmente desnatado e também o uso do suplemento proteico.
Gostaria de destacar que pacientes que apresentem intolerância à lactose devem excluir alimentos do grupo dos leites e derivados da alimentação. E entre os alimentos proibidos, nós temos as bebidas gaseificadas, como por exemplo o refrigerante, mas aqui a gente inclui também a água com gás, visto que o gás presente nessas bebidas pode causar uma distensão abdominal. As bebidas alcoólicas também são contraindicadas, assim como as bebidas que contêm cafeína, como por exemplo, café preto, chá verde, refrigerantes que contenham cafeína, visto que a cafeína ela vai ser um estimulante da secreção de ácido pelo estômago. E isso pode causar ainda mais desconforto nesses pacientes. Desconforto como queimação, azia, refluxo. Então, nesse caso, é contraindicado o uso de bebidas que contenham cafeína. E, por fim, também é contraindicado o uso de bebidas que tenham grandes quantidades de açúcares e gorduras, como, por exemplo, milkshake. Indo agora para a dieta liquidificada e dieta pastosa. A diferença entre elas é que, basicamente, a dieta liquidificada, ela se apresenta mais sob a forma de cremes bem batidos e que não contenham grumos. Um pouco diferente da dieta pastosa, que normalmente tem os alimentos mais amassados, podendo ter um grumo ou outro. A ideia dessas fases de dieta é que elas possam ser um estímulo, se iniciar um estímulo para mastigação do paciente. O paciente tem que se acostumar a mastigar bem os alimentos e também mastigar por um tempo suficiente para facilitar a sua digestão. O volume recomendado para essas dietas, para essas fases da dieta, é de no máximo 60 gramas por refeição ou em torno de 120 ml por refeição. Aqui os intervalos vão passar a ser um pouco maiores, em torno de 2 horas. E aqui nós vamos começar uma recomendação importante que é em relação à ingestão de líquidos. Recomenda-se que a ingestão de líquidos ela seja realizada em torno de 15 minutos antes e 30 minutos após a realização da refeição. E por que isso é importante? Porque se o paciente tomar o líquido, não vai ter lugar para o alimento sólido. Então é importante que ele respeite esse tempo para a ingestão de líquidos, para que ele evite de ter distensão abdominal, desconforto, refluxo e até mesmo vômitos. Nessa fase da dieta também é recomendado continuar a utilização de suplementos proteicos e de vitaminas e minerais. E a duração dela também é variável e pode durar em torno de 2 a até 3 semanas, dependendo da tolerância do paciente. E aqui eu gostaria de reforçar algumas informações importantes. É muito importante que o paciente seja estimulado a mastigar bem os alimentos. É importante que ele dê preferência para proteínas de alto valor biológico, que são as proteínas presentes nos alimentos de origem animal. Se o paciente apresentar náuseas ou vômitos, é importante que ele pare a refeição. O paciente ele não deve forçar, se ele não consegue mais consumir o alimento, está se sentindo distendido, desconfortável, para a refeição. E é importante também que ele respeite os horários das refeições. Vamos supor que o paciente tem uma refeição que deve ser realizada às 14 horas. Se o paciente não realizar a refeição das 14 e ele tem uma próxima refeição às 16, o que vai acontecer é que às 16 horas ele não vai conseguir ingerir tudo o que ele deveria ingerir às 14 e às 16. E aí os nutrientes da refeição das 14 horas vão ficar faltando. Então, por esse motivo, é importante que o paciente tenha o seu tempo organizado e realize todas as refeições do dia. Nas refeições do almoço e do jantar, as maiores refeições, também é indicado para o paciente que ele tenha a ingestão primeiro das carnes e depois dos demais alimentos. E quais seriam os alimentos permitidos e proibidos? Todos os alimentos citados anteriormente são permitidos, só que agora eles vão ter uma consistência modificada. A gente poderia dar alguns exemplos, como
Por exemplo, a sopa batida, que pode ser utilizada com ovos, com carnes batidas. O paciente pode consumir essas carnes numa consistência mais pastosa, pode consumir também arroz, também pastoso, batata, as leguminosas em consistência mais pastosa, de purê, como por exemplo o arroz, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja. Nessa fase também podem ser consumidos queijos com baixo teor de gordura, como por exemplo a ricota, e também iogurte e leite desnatados, que podem ser consumidos sozinhos ou batidos com frutas. Além disso, frutas macias também podem ser incluídas nessas fases da alimentação, que podem ser cozidas, amassadas ou até mesmo raspadas. Pudins dietéticos e também é importante manter o consumo do suplemento proteico. E aqui eu gostaria de destacar que é muito importante que nestas fases o paciente evite o consumo de frutas com bagaço, frutas que tenham muita fibra. E entre os alimentos proibidos, nós vamos manter, as bebidas gaseificadas, as bebidas alcoólicas que contenham cafeína, sucos concentrados ou caldos concentrados, frituras, embutidos, de modo geral alimentos que tenham maior teor de gordura e também de açúcares, como por exemplo sorvetes, cremes de leite, nata, leite condensado, mel, balas, entre outros alimentos. Agora, falando sobre a dieta branda e a dieta normal. Qual que é basicamente a diferença entre elas? Bom, a dieta normal é uma dieta basicamente sem restrições, Mas na dieta branda, os alimentos eles não precisam ser amassados, como por exemplo na dieta pastosa, mas os alimentos precisam ser todos cozidos e com consistência macia. Essa é uma fase que vai dar um estímulo ainda maior para a mastigação do paciente. Nessa fase, o intervalo entre as refeições ele pode ser um pouco maior, pode ser um intervalo de em torno de 3 horas. Recomenda-se que o paciente realize em torno de 5 a 6 refeições por dia, que a hidratação do paciente seja em torno de 2 a 3 líquidos também ao longo do dia. E, novamente, aqui nós devemos respeitar a recomendação para ingestão de líquidos, que deve ser 15 minutos antes e 30 minutos após as grandes refeições. É importante destacar, vocês veem que eu bato muito na tecla de que o paciente ele precisa mastigar bem os alimentos e por este motivo, essas refeições, as maiores, almoço, janta, elas devem durar pelo menos de 15 a 20 minutos para que o paciente consiga realmente mastigar bem os alimentos. E, novamente, é importante lembrar o paciente que ele deve consumir o suplemento de proteínas, de vitaminas e minerais. Nesse caso, a fase branda, ela vai durar da 3ª à 4ª semana, mais ou menos, no período pós-operatório, e a fase de dieta normal, ela vai se iniciar lá no 1º mês. Eu dei algumas estimativas do tempo de duração das fases de alimentação após a realização da cirurgia, mas lembrando que são só estimativas e que o tempo ele é bem variável, vai depender da tolerância do paciente, do protocolo utilizado por aquela instituição, entre outras condições. Nessas fases, tanto da dieta branda quanto da dieta normal, nós temos uma variedade maior de alimentos que o paciente pode consumir, uma variedade maior de nutrientes e, consequentemente, o paciente vai apresentar uma maior saciedade. E é muito importante que a gente reforce para o paciente que ele tem que começar a prestar atenção na sua alimentação nessas fases mais finais. De novo, estimular o paciente a mastigar bem, estimular a ingestão de líquidos em torno de 2 litros por dia, lembrar o paciente que as refeições têm que ser fracionadas, 5 a 6 refeições, que ele vai ter que controlar o tamanho dessas porções, visto que o paciente ele vai apresentar uma capacidade gástrica reduzida. É importante que o paciente coma com atenção
e que ele realize as suas refeições, as grandes refeições principalmente, sem realizar outras atividades. Por exemplo, se o paciente vai almoçar, ele não deve ficar mexendo no celular, respondendo um e-mail, assistindo televisão, ele tem que prestar atenção naquele momento, no momento da alimentação, e não comer muito rápido. É importante que o paciente observe a sua tolerância aos alimentos, o que pode lhe causar náusea, o que lhe causa vômito, desconforto abdominal, evitar também o consumo de alimentos gordurosos, ricos em açúcares, as bebidas gaseificadas, as bebidas alcoólicas, priorizar o consumo dos alimentos fontes de proteína, especialmente as de alto valor biológico, utilizar os suplementos recomendados, e é muito importante que nessas fases o paciente, já que ele vai ter mais autonomia para escolher os seus alimentos, que ele saiba identificar a diferença entre fome e vontade de comer. Explicando quais são as diferenças entre fome e vontade de comer. A fome normalmente é algo mais gradual, mais paciente, ela vem devagar. Ela normalmente vem acompanhada de um desconforto físico, como uma sensação de vazio no estômago. E ela desaparece depois que nós temos a ingestão de qualquer alimento. A fome não desaparece pela ingestão de um alimento específico. Se eu comer um pedaço de pão, 1 ou 2 fatias de pão, a fome vai desaparecer. Se eu comer 2 a 3 colheres de sopa de arroz, ela vai desaparecer também. Então ela não tem relação com um alimento específico. Além disso, normalmente o paciente fica satisfeito após a ingestão de quantidades normais de alimento. Vamos supor, o paciente comeu 1, 2 fatias de pão, a sua fome foi saciada. Ele não precisou comer 5, 6, 7 fatias. E a fome normalmente vem em momentos mais específicos, como por exemplo, quando o paciente está há horas sem comer. Já a vontade de comer, ela vai se apresentar um pouco diferente. Normalmente a vontade de comer, ela é mais súbita e apresenta uma urgência. E ela vem acompanhada de emoções desagradáveis, como por exemplo, tristeza, ansiedade. E a vontade de comer, ela normalmente continua após a refeição. E ela tem relação com alimentos específicos. Eu tenho vontade de comer um doce. Aí eu vou lá e como uma banana. Então o paciente continua com a vontade de comer mesmo após ter comido a banana, porque ele tinha vontade de comer outra coisa. Normalmente, quando o paciente sente vontade de comer, ele apresenta uma maior chance de comer quantidades excessivas de determinados alimentos, que muitas vezes acabam sendo acompanhadas por uma sensação de culpa. E a vontade de comer, diferentemente da fome, ela não vai vir em horários específicos. Ela pode vir a qualquer momento ou ser o tempo todo. Então, por esses motivos, é importante que o paciente saiba identificar quando ele tem fome e quando ele tem vontade de comer, para evitar que esse paciente tenha ingestão de alimentos inadequados. E quais seriam então as recomendações gerais, fazendo um resumo bem breve? Orientar o paciente para que ele cuide a ingestão de gorduras, diminuindo essa ingestão, evitar os carboidratos simples, bebidas gaseificadas, bebidas alcoólicas, reduzir o tamanho das porções, estimular a mastigação, aumentar o tempo das refeições e a sua frequência e dar uma maior ênfase para as proteínas. E quais seriam as recomendações nutricionais para esse público? A recomendação do valor calórico, ela pode variar. As calorias podem ser ofertadas pelo peso ajustado ou pelo peso atual. Quando ofertadas por meio do peso ajustado, essas calorias devem ser em torno de 25 a 30 calorias por quilo de peso ajustado ou em torno de 16 calorias por quilo de peso atual.
Em relação ao consumo de proteínas, as recomendações também são bem variáveis, isso depende muito de um guideline para o outro, então aqui eu trouxe algumas dessas recomendações. Alguns guidelines recomendam que a ingestão seja de 60 até 120 gramas por dia, ou que a recomendação possa ser de 1,1 até 1,5 gramas de proteína por quilo de peso ideal. Já outros guidelines sugerem que, para que o paciente possa ter uma manutenção do seu peso, a oferta proteica deve ser na quantidade de 0,8 gramas a 1,2 gramas por quilo de peso atual, podendo chegar a valores maiores, dependendo da técnica de cirurgia bariátrica que é utilizada. Normalmente, as derivações biliopancreáticas necessitam de ofertas maiores de proteína, para evitar que o paciente tenha uma perda de massa muscular acentuada. Aqui eu trouxe algumas equações sobre como calcular o peso ajustado com base no índice de massa corporal ideal e no IMC ideal. Para fazer o cálculo do peso ajustado, nós vamos pegar o peso ideal e somar a 0,25 e multiplicar pela diferença do peso atual menos o peso ideal do paciente. Como é que a gente faz o cálculo do peso ideal? Pega o índice de massa corporal ideal, que pode ser 25, ou para quem quiser ser bem exato, pode ser 24,9, multiplica pela altura ao quadrado e insere na equação para o cálculo do peso ajustado. Em relação à distribuição de macronutrientes, recomenda-se que os carboidratos sejam ingeridos principalmente carboidratos de baixo índice glicêmico, e a recomendação ela é menor ou igual a 45% do valor energético total. Ou também existe uma recomendação em gramas de em torno de 130 gramas por dia. Em relação às proteínas, que devem ser proteínas preferencialmente de alto valor biológico, a recomendação varia de 10 a 35% do VET. Em relação aos lipídios, sempre cuidando para evitar um consumo excessivo de gorduras saturadas e de colesterol, esses lipídios devem ter um percentual que varia em torno de 20% a até 30% do VET. Só relembrando que as proteínas elas devem ficar sempre no limite superior deste percentual do VET, então chegando sempre mais próximo de 35%. E aqui eu trouxe um estudo muito interessante que exemplifica como que ficou a ingestão de 40 pacientes que foram submetidos ao bypass gástrico em Y de Roux, que tinham e que não tinham síndrome metabólica. Então, como é que ficou a ingestão desses pacientes? Como é que ela era no pré-operatório e como que ficou 6 meses após? E o que a gente observou? Que a redução do valor calórico, da ingestão calórica desses pacientes foi para quase 1/3 do consumo habitual. De 2.280 calorias, os pacientes passaram a consumir pouco mais de 600 calorias. É uma redução muito importante. E em relação às proteínas, que é um dos macronutrientes que nós temos que dar mais atenção nesse período pós-operatório, os pacientes também passaram a ter em torno de 1/3 do consumo habitual, chegando a um consumo de em torno de 0,5 gramas de proteína por quilo de peso, ou seja, um consumo muito baixo. E esse baixo consumo vai contribuir para a perda de massa muscular. Como eu acabei de falar, a proteína é o principal macronutriente que apresenta deficiência no período pós-operatório e ela está relacionada à intolerância alimentar, que vai ter diversas causas. Uma delas é a restrição de volume, a restrição mecânica que esse paciente tem. O estômago, na maior parte das vezes, está pequeno, tem um tamanho reduzido e não cabe muito alimento. O paciente passa a ter uma menor biodisponibilidade de pepsina, de ácido clorídrico.
a absorção intestinal fica prejudicada, alguns pacientes passam a apresentar alterações de paladar e não estão tão acostumados a mastigar bem os alimentos, eles não têm o hábito. As pessoas terminam as refeições em 5 ou 10 minutos e isso vai dificultar a digestibilidade do paciente e, consequentemente, diminuir a tolerância aos alimentos ricos em proteínas. Aqui eu trouxe um estudo que avaliou 75 pacientes, 75 indivíduos obesos e avaliou a tolerância à ingestão dos alimentos no período pré e pós-cirurgia, 3, 6 e 12 meses após. E o que é que se observou? Que, de modo geral, ao longo do tempo, a tolerância aos alimentos de modo geral, ela vai diminuindo. O paciente se torna menos tolerante. E os alimentos com maior intolerância foram as carnes, com destaque para a carne vermelha. E já que essa intolerância a alimentos fontes de proteína é tão frequente, é necessário realizar a suplementação de proteínas, que pode ser realizada com diferentes tipos de suplementos proteicos, como, por exemplo, o whey protein, caseinato de cálcio, albumina ou até mesmo proteína de soja, porém em menor frequência. A recomendação ela vai variar de acordo com a necessidade individual, mas pode ser em torno de 1 a 2 colheres de sopa ou até mais, dependendo da necessidade do indivíduo, do tipo de cirurgia bariátrica que ele realizou. Além da suplementação de proteínas, é muito importante a suplementação de vitaminas e minerais. E essa suplementação ela pode ser realizada com o polivitamínico ou de maneira isolada. No caso do polivitamínico, recomenda-se a ingestão de 1 a 2 comprimidos por dia e a suplementação isolada, na maior parte das vezes, pode ocorrer para cálcio, para ferro, para vitamina D, para zinco ou para outros nutrientes. Mas é claro que essas recomendações variam de acordo com o tipo de cirurgia, de técnica que foi realizada. Por quanto tempo essa suplementação tem que ser feita? No caso do bypass gástrico em Y de Roux e da derivação biliopancreática com duodenal switch, a recomendação é para a vida toda. Já no caso de gastrectomia vertical, a orientação é que o tempo mínimo de suplementação seja de em torno de 3 anos. E já que os pacientes apresentam tantas intolerâncias alimentares, muitos deles apresentam problemas gastrointestinais e uma elevada prevalência de deficiências, nesse momento é importante que o profissional esteja atento para tentar identificar qual o motivo dessa deficiência. Questionar o paciente se ele está usando o suplemento e como que está a sua ingestão de alimentos. E é importante quantificar a ingestão calórica, ingestão de fibras, de macro e de micronutrientes. E como é que a gente pode fazer essa análise? O profissional pode avaliar a ingestão alimentar diária por meio de diário alimentar ou recordatório de 24 horas, mas ele também pode avaliar a alimentação de modo mais geral, como, por exemplo, um questionário de frequência alimentar. Vale lembrar que todos os métodos estão sujeitos a erros, então agora eu vou falar um pouquinho sobre esses métodos. Em relação ao recordatório de 24 horas, alguns pontos contra o uso do recordatório alimentar de 24 horas é que muitas vezes os pacientes apresentam dificuldade em lembrar todos os alimentos que foram consumidos nas 24 horas do dia anterior. Os pacientes muitas vezes também têm dificuldade em quantificar as porções dos alimentos consumidos e o recordatório de 24 horas pode também não ser representativo de um consumo real desse paciente, porque o consumo pode ter sido de um dia em que a ingestão alimentar do paciente foi muito atípica. Mas, por outro lado, o recordatório alimentar de 24 horas pode e deve ser utilizado para quantificar a ingestão de nutrientes, diferentemente de um questionário de frequência alimentar que não vai conseguir fazer essa quantificação. Ele também é um método simples, é um método barato, fácil e de rápida realização, e ele não vai influenciar no consumo desse paciente, visto que ele é realizado de maneira prospectiva, ou seja, o paciente já se alimentou no dia anterior.
Em relação ao diário alimentar, como pontos contra, o diário alimentar ele pode acabar influenciando na alimentação do paciente, visto que recomenda-se que a cada refeição que o paciente realiza, que ele tome nota de tudo que ele consumiu e das suas quantidades. Isso pode induzir o paciente a modificar a sua alimentação. Além disso, é um método mais cansativo, é um método demorado, exige uma compreensão boa do paciente e uma cooperação também. E teve um estudo que analisou que cerca de 60% dos indivíduos não realizavam o registro completo de todas as refeições e dos alimentos consumidos ao longo do dia, o que faz com que esse método acabe perdendo um pouquinho a validade, visto que ele acaba não sendo bem executado. Mas, por outro lado, ele pode nos permitir um registro mais detalhado dos alimentos consumidos, se o paciente fizer da maneira correta, analisar as medidas caseiras, as quantidades e para que a gente possa depois calcular todos os macro e micronutrientes. E, além disso, ele não depende tanto da memória do paciente, como no caso do recordatório alimentar de 24 horas. E, por fim, o questionário de frequência alimentar. E, como pontos negativos, muitas vezes ele acaba sendo difícil de ser utilizado para quantificar a ingestão de nutrientes. Muitas vezes os questionários de frequência alimentar, eles têm listas incompletas de alimentos e que podem não corresponder à alimentação daquele grupo de indivíduos. Ele identifica a ingestão de determinados grupos de alimentos, mas por outro lado ele também não quantifica as quantidades. Pode ser que o paciente tenha uma ingestão dentro do esperado de lácteos, mas que, em termos de frequência no caso, mas que em termos de quantidade, ela seja excessiva. Mas, por outro lado, o questionário de frequência alimentar, ele vai abranger um período maior de análise do consumo alimentar, diferente do recordatório de 24 horas, que normalmente é de um dia, ou do registro diário do paciente, que pode ser de 3 até 5 dias, o QFA pega um período maior. Então, ele é mais representativo do consumo habitual desse paciente. E ele faz uma análise mais qualitativa e não quantitativa. E também é um tipo de análise de ingestão alimentar que é rápida e pode ser auto-aplicada pelo paciente. Chegamos ao fim, então, da nossa aula de terapia nutricional no pós-operatório. Te vejo na próxima!